Boa noite. A riqueza, ela pode te libertar ou ela pode te escravizar. Só depende de você. Quanto mais virtuoso você for a respeito da riqueza, mais abençoada e mais duradoura ela será. Quanto mais arrogante e mais hedonista que busque o prazer, mais rápido a sua riqueza irá sucumbir. Então, se você olhar as regiões do Brasil que foram poupadas com todas as revoltas, guerras, trocas de governo, trocas de moedas, sempre são os locais mais virtuosos. Então você pega Ouro Preto, você pega São João del Rei, você pega Belém do Pará, que agora está sendo destruída, de 2005 para cá está sendo destruída. Você pega a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Esses locais que tinham a arquitetura verdadeira brasileira, a arquitetura colonial, que prezava pela simplicidade e a funcionalidade, que esse é o verdadeiro construtivismo. Não é esse construtivismo moderno das arquiteturas modernistas e assim por diante. Era uma arquitetura que era feita para durar gerações. Então as casas elas eram ampliadas de acordo com a geração. Cada geração fazia uma reforma, um botava o banheiro, o outro botava um piso, o outro trocava o telhado, outro trocava as janelas. E aí você vai vendo a evolução dos períodos, das famílias e tudo mais, porque era uma manutenção virtuosa da casa. Então, como que eu posso explicar para você? O Papa João Paulo II escreve uma carta encíclica dizendo o seguinte: o mundo seria um local muito melhor se cada um comprasse uma Ferrari para si e não para o próximo. O que ele está falando? Ele está falando da luxúria. A partir do momento que você compra uma Ferrari para mostrar pro próximo, você tá se amaldiçoando. Se ela é para você, você tá se abençoando, é para você. Agora se você compra para mostrar, é a luxúria, você tá gerando sofrimento naquele que não tem, assim por diante, entendeu? E você tem que parar para pensar o seguinte: eu realmente necessito disso? Então, você às vezes vai lá, eu também já fiz isso no passado, você vai comprar um iPhone. A tecnologia, ela é perene e ela é passageira. Todo o dinheiro que hoje você gastar com tecnologia em 10 anos será inútil. O videocassete, que era algo extremamente tecnológico, hoje ninguém lembra, virou um peso de papel. A linha de telefone que nós declarávamos do imposto de renda, hoje não vale absolutamente nada, ninguém mais nem faz ligação comum. Tudo que é tecnológico é passageiro. Agora, um bom móvel é para sempre. Se você compra uma boa mesa, ela vai ficar gerações na sua família. Se você constrói uma boa casa, ela ficará gerações. Mas a questão da casa é mais complexa do que isso, porque a cada 40 anos um bairro no Brasil é destruído. Então, antes de você comprar ou construir, você tem que ver como está o vento que sopra e como estará esse local daqui a 40 anos e assim por diante. E às vezes também a pessoa exagera na construção da casa e passa 40 anos o terreno vale mais do que a casa, ou a região vira uma cracolândia ou fica perigosa e assim por diante. Então, há inúmeros fatores, tanto na compra como na construção de uma casa, mas uma coisa é certa: a durabilidade, o atemporal é para sempre, porque tudo é vaidade e tudo é passageiro, como diria o rei Salomão. Quanto menos vaidade você tiver, mais você se esvaziar, mais cheio de Cristo você estará. Então, o brasileiro acabou perdendo em si o seu cerne, as cores, os azulejos hidráulicos, o piso de vermelhão, os móveis de madeira. Foi tudo trocado por coisas efêmeras, móveis de papelão, por casas de linha retas, por telhados embutidos que a manutenção é caríssima. Ah, não, mas não é caríssima, a teia de eternite é barata. Meu jovem, as pessoas construíam uma casa e nós vemos casas aí de 40, 50 anos que ninguém nunca mexeu no telhado. Nunca. E nem vai precisar mexer nos próximos 30 anos. Você faz uma casa dessa de... Em 20 anos você vai ter que trocar todo esse telhado, madeiramento entendeu? Não é... Tudo hoje em dia é construído sem virtude, é construído pela aparência. As pessoas decidem ter um iPhone e não ter um reboco na parede da sua casa. Também eu não posso julgar, porque não devemos julgar, porque com a mesma força que julgar seremos julgados. E muitas pessoas não tiveram acesso a certos tipos de coisa e elas, para buscarem aprovação em si, elas, para mostrarem que venceu tal, elas tentam comprar tudo aquilo que elas não puderam ter no momento
da pobreza em si, mas no final das contas todas acabam se arrependendo no final, quando o dinheiro acaba, aí vem a lamentação do porquê gastou, mas aí já é tarde, certo? Agora, se você sabe ou se você já fez parte de alguém da sua família que gastou o dinheiro peduciariamente, sem controle, sem medir as consequências, depois ficou pobre, você para pensar e você sempre fala assim: mas se fosse comigo seria diferente. Eu não seria tolo em gastar desta maneira, eu nunca. Mas o problema é que quando você chega lá, você acredita que o dinheiro nunca vai acabar. Sempre é assim. Você acha que o dinheiro nunca vai acabar. E essas pessoas também pensavam que o dinheiro não vai acabar, mas o dinheiro sempre acaba. Tudo nessa vida muda. Só duas coisas que não mudam: a Suíça ser segura e o presidente da Rússia que continua sendo Putin. De resto, tudo nessa vida muda. O dinheiro muda de local, as cidades importantes deixam de ser importantes e assim por diante. Você pega Ouro Preto. Ouro Preto, no período, era maior que Londres. Maior do que Londres. Você já viu o tamanho de Londres? Hoje Ouro Preto se estagnou, ficou e Londres foi. Então, enquanto Londres tinha casebres de madeira e ruas sujas, Ouro Preto já era daquela maneira, já tinha saneamento básico. Então, a história é contada por quem segura a caneta. E infelizmente, nesse exato momento da história, não somos nós os cristãos que seguramos a caneta. Tanto que o período medieval, que foi o período mais áureo da história da humanidade, de maiores tecnologias, tudo, ele foi tão profanado e tão reescrita a história que hoje nós vemos católicos defendendo mentiras a respeito do período medieval. Medieval é a vida mediana, todos tinham uma vida mediana, uma vida boa em si. Não era 100% tal, tudo bem por conta da situação do período, das intempéries climáticas, das guerras e tudo mais, das invasões e tudo isso. Mas se você for ver hoje, a população moderna brasileira é pior do que os escravizados brasileiros, porque os escravizados ainda, por mais que apanhassem e tudo mais, entre aspas, porque nós sabemos que não é bem assim, eles tinham comida e teto, e hoje você tem que trabalhar para comida e teto. Outra mentira também que eles falam é que os escravizados não sabiam ler e tudo mais. Na verdade, os senhores de escravos muitas vezes queriam que os escravos aprendessem a ler, porque uma peça que lia, era assim denominado, não sou eu, ela valia mais do que uma que não lia. Então era meio que um investimento pro senhor de escravo que o escravo soubesse ler e assim por diante. Você tá entendendo? Ah, mas eles não tinham medo dos escravos saberem ler? Não, porque naquele período tudo que rodava no Brasil era em francês. A maior população francofônica fora da França e da Bélgica naquele período era o Brasil. A elite brasileira falava e se comunicava em francês. Ela não falava e se comunicava em português. Isso depois foi traduzido, as cartas, tudo, mas ela era toda em francês, a corte brasileira, tudo que importava no mundo era em francês, então eles não estavam preocupados se o escravo sabia ler ou escrever. Outra questão também que há muito errado é a questão do tronco e do pelourinho. O tronco era o local onde amarrava e punia os escravos. Já o pelourinho não tem nada a ver com isso. O que é o pelourinho? Era o local próximo aos coretos que se pendurava os decretos e as notícias. Isso, pelourinho. Então o bispo ou o padre da cidade que sabia ler ia lá, pegava, ia no coreto ao meio-dia e lia em voz alta para a população. Esse é o pelourinho. Você pendura o decreto. Não tem nada a ver com chicote, é porque na Bahia tem uma região que chama Pelourinho e era na mesma região que se aplicava as munições. Então associou-se que o Pelourinho é isso, mas não era. Tá certo? Uma boa noite.